Para a gente iniciar a análise desses elementos contextuais, a SDI elaborou esse tal do inventário de riscos, né, que a gente passou para vocês uma planilha. Foi uma planilha lá no Excel, elaborada pela SDI por meio de um apanhado de riscos identificados e publicados pelas 10 universidades melhor posicionadas no ranking do IGG, que é o Índice Integrado de Governança e Gestão, do Tribunal de Contas da União. Então, a gente falou, bom, é difícil, né, para o pessoal partir do zero e estabelecer os objetivos, e aí eles vão ter que fazer análise de contexto para identificar riscos, né? E a gente falou, e se a gente fizesse, né, uma pesquisa entre essas universidades que estão melhor posicionadas nesse ranking, né, que é um ranking que nós também estamos inseridos hoje, inclusive, nos últimos anos, a gente perdeu algumas posições dentro desse ranking. Mas se a gente estudasse o que é que essas 10 melhores universidades estão colocando ali dentro desse ranking na parte de riscos, né? Então, foi isso que a gente fez. Dentro dessa planilha, esse apanhado de informações está numa aba que se chama SDI Inventário de Ocorrências, né? Ali a gente pegou esse apanhado de informações dessas 10 universidades e vinculou as informações da cadeia de valor da Unifei. E lá tem um tanto de ocorrência de riscos, né? Nessa parte a gente não fez muito filtro, a gente pegou tudo que essas universidades falavam que era risco deles e jogamos nessa planilha aqui. E aí, os objetivos eram, primeiro, para os gestores de risco, né, vocês e os assessores, facilitar a identificação dos riscos, não ter que sair do zero, e viabilizar o uso do módulo riscos no SCOPE. Para nós aqui na SDI, para a Unifei como um todo, a gente queria desenvolver pesquisa institucional na área de riscos e desenvolver benchmarking na área de riscos, né? Tornando a Unifei referência na área de riscos. Porque a gente pensou, se a gente faz essa pesquisa, não só a gente facilita a atuação dos nossos gestores de riscos, como a gente também facilita a atuação de outros gestores de riscos de outras instituições. Então, esses eram basicamente os objetivos. Nessa planilha, a gente disponibilizou uma aba que chama Gestor e Identificação de Riscos, onde vocês deveriam preencher lá as informações, né, com os elementos contextuais. Nenhum desses objetivos aqui, desses 4, eles podem ser atingidos sem a colaboração dos gestores de riscos, porque são os gestores de riscos que analisam esse trabalho que a gente fez, né, daquele levantamento, contextualizam com o seu setor, com o contexto da Unifei e preencheriam aquela segunda aba, né? Lá na planilha, ela pedia essas informações aqui, ó. Ela pedia os objetivos, né? Que a gente já viu que podem ser os objetivos institucionais ou do setor ou operacionais. Ela pedia elementos contextuais internos e externos, como fontes de risco, eventos de risco, incertezas provocadas, né, pelos fatores, sejam internos ou externos, e quem eram as partes que afetavam ou que são afetadas por aquele risco, né? Então, a análise, ou seja, a direção do preenchimento daquela aba gestor, identificação de risco da planilha, seria nesse linhamento aqui de cima para baixo, né? Seria assim que a gente teria que preencher. Vamos analisar a planilha do inventário por partes e ver como usá-la e preenchê-la. Começando pelos objetivos. Já falamos sobre isso aqui, né? Acabamos de falar sobre objetivos, mas só para relembrar. A gente pode partir de objetivos estratégicos, de objetivos setoriais ou de objetivos operacionais, desde que a gente saiba qual é a relação entre eles, né? Porque isso é muito importante. Os elementos contextuais internos e externos, a gente está usando como referência uma norma ISO, que é a 31000, né? Um conjunto de normas 31000. Esse 73 aqui é o guia, é um guia de vocabulário da conjunto de normas ISO 31000, que ele nos ajuda a compreender o que é que se considera um elemento interno e o que é que se considera um elemento externo. Eu coloquei duas tabelas aqui com esses elementos, mas eu não vou passar para vocês agora, tá? Depois, nos slides, vocês vão conseguir ver tudo que eles falam que tem que ser analisado como contexto interno e tudo que tem que ser analisado como um contexto externo.